tem um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente, que é uma coisa que pega muito para pai e mãe, né? Uma coisa que eu falo bastante aqui na página, é que muitas vezes a gente quer evitar que a criança passe por determinadas coisas, né? A gente quer evitar o sofrimento, a gente quer evitar a dor, a gente acha que a gente tem como controlar que a criança fique exposta às frustrações da vida. E isso é uma coisa que é impossível da gente dar conta, né? Da gente conseguir, é ilusório, é irreal. Não existe isso, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer as pazes com a realidade, sempre. É do tipo, aceitar que a configuração é essa. E aí a gente tem que se trabalhar para poder fazer, para ter essa aceitação. Porque a gente só vai conseguir oferecer esse apoio para a criança quando a gente estiver também com a questão em nós trabalhada. E então, quando a gente tem essa questão bem resolvida dentro de nós, fica mais fácil a gente acompanhar, a gente apoiar, né? Eu não acho que a guarda compartilhada prejudica a criança, tá? Pelo contrário, eu tinha muita dúvida em relação a isso, eu achava, eu estava muito insegura em relação a isso quando aconteceu, de certa forma eu achava que não, a criança tem que ficar mais com a mãe, até porque a gente tem esse valor, né, geral. Mas deixa eu só terminar outra questão lá. Então, eu acho que uma questão que quando a gente não tem como mudar a realidade, do tipo, vão ter que viver em cidades separadas, a gente acompanha no sentido de que a gente valida, a gente expõe para a criança. Eu também gostaria que fosse diferente, mas a realidade é essa. Porque eu acho que, assim, muito pior do que a situação que é difícil de ser vivida em si, é quando a criança sente que não tem espaço para ela elaborar aquilo, não tem espaço para ela se expressar em relação àquilo, ou que aquilo virou um tabu. Tem gente me perguntando aqui duas questões, né, sobre como conversar com a criança quando a questão é que vão viver em cidades separadas, sabe? Como lidar com isso, né, de quando tem essa distância. E aqui eu notei que meu filho está mais protetor comigo após a separação, tá criando uma maturidade precoce, como conversar nesse sentido de não ser necessário me proteger. Tá. De como tá. Então, sobre a questão da separação de cidade, eu acho que tem que seguir a linha da verdade, né? Então, deixar claro que provavelmente não é porque o outro quis ficar longe para a criança não se sentir rejeitada, mas que isso vai acontecer. E aí, pensar com a criança quais as formas de isso ser menos dolorido. Então, a gente vai usar recurso tecnológico, né? Combina uma hora fixa ali para o pai conversar com a criança, para ligar, participar de tudo, tentar fazer, sei lá, lição de casa, tirar dúvida pelo celular, pelo computador, deixar o outro participar, seja pai ou a mãe, quem estiver longe, deixar participar da rotina da criança. Então, às vezes, vamos comer junto, bota o computador, uma videoconferência ali. O ideal, né, nesse momento, até pegando um pouquinho o gancho da guarda compartilhada, que eu vi que você estava falando, é que não é a divisão do tempo em si, é a divisão da tarefa. Então, a criança não precisa estar exatamente a metade do tempo com cada um. Ela precisa contar com os dois para tudo. Então, presencialmente, ela pode estar um pouquinho com o outro, mas, a pessoa está interessada, está perguntando da escola, ouve, pergunta o que é, sei lá, a criança está chateada, que está ansiosa, lê um livrinho pelo vídeo, né? Então, se faça presente mesmo com a distância física. E aí, isso vai funcionar muito bem. Uhum. E aí tem essa daí que tá perguntando de que tá notando que o filho tá... Sim. Tá. Aí depende muito, né? Na verdade, se em algum momento você acabou conversando muito com o seu filho e desabafou, pode ser que ele tenha sentido que consegue te ajudar. E aí ele vai reforçar essa atitude sempre. Então, algum momento você fala, ai, filho, obrigada, você me ajudou muito. Ou desabafa, ele te acolhe, ele vê que tem efeito positivo e vai continuar. Então, tenta reinverter esses papéis. Na próxima vez que ele for acolher, fala, obrigado, mas eu já tô bem, né? Vamos pensar em outra coisa. Quando ele estiver mal, vai lá e acolhe, vai aos pouquinhos reinvertendo. Porque essa não é a ordem natural das coisas. Aqui eu notei que esse movimento às vezes acontece, né? Porque a Nara, assim, acho que como toda criança, acaba sendo muito sensível. Ela vai percebendo que você tá mal. E acho que é importante se nomear as coisas de um jeito muito... assumindo a responsabilidade pelo nosso papel, né? Então, às vezes eu percebo que ela vem assim, sei lá, ela nota que eu tô meio triste, aí ela vem, começa a me abraçar, começa a me beijar.
Aí eu já falo, ih, ela tá sacando que eu tô meio mal. E não só em relação a isso, né? Mas é aplicável e eu já tive situações que eu percebi que tinha a ver com isso. E aí o que eu Tá. costumo fazer nessas horas é tentar trazer o tema, ou seja, eu trago luz realmente à história e falo, filho, eu sei, né? Você tá percebendo que a mamãe tá preocupada, você tá percebendo que a mamãe tá triste, aí depende, né? Depende do que eu sinto que ela tá pescando, né? Você tá percebendo que a mamãe tá meio chateada hoje e que tem a ver com isso e aquilo, ou às vezes nem precisa. É verdade, eu tô um pouco triste, tô um pouco Sim, chateada, tô preocupada com tal situação, mas olha, eu tô cuidando de mim, tá bom? Eu tô indo atrás, fica tranquila que eu sei que isso tá acontecendo. Do tipo, isso é meu, filha. É, fica é. tranquila, porque é E muito também importante isso a criança entender. acontece. Eu cuido de você e eu cuido de mim, entendeu? Meu papel é eu cuidar de mim e eu cuidar de você. Você não tem que cuidar de mim. E eu falo até, obrigada, filha, eu sei que você tá querendo ajudar a mamãe, mas você não precisa se preocupar com isso, porque a mamãe tá se cuidando, tá bom, meu Isso. amor? É importantíssimo a falar, você não precisa e não você não consegue. Porque a criança vai tentar Uhum. conseguir, vai aumentar o nível de preocupação, de tentativa, né? Então, tudo bem compartilhar que tem dias ruins que você tá chateado. É normal, a criança tem que ver que isso acontece. Até para quando acontecer com ela saber, eu sou normal, né? Tem aquela questão da identificação. É, mas sempre dizer, filho, obrigada. Não é assim, eu sei que as coisas vão se arrumar, eu vou entrar nesse, né, nesse movimento para fazer tudo ficar bem e vai dar tudo certo. E segue a E eu acho que conversa. às vezes o adulto ele tá tão sensível, que ele acha que ele não vai bancar essa conversa. E quando isso acontece, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer também é considerar a ideia de falar durante o sono com a criança. Para Uhum. libertar, do tipo, eu vou muito na linha que a Clarice Jaquera me ensinou, e a Flávia Penido também vai nessa linha, do quando a gente conversa durante o sono REM, a gente pode também estabelecer essa clareza, comunicar para a criança, olha, eu percebi que você está notando que a mamãe está preocupada, a mamãe está tensa, é verdade, a mamãe está... E aí lá você pode até aprofundar mais, sem se vitimizar, que é importantíssimo, sem colocar Isso. o outro como carrasco, sempre nesse lugar de responsabilidade. Fala do que você sente. Eu tô me sentindo muito triste esses dias, eu tô instável, eu tô insegura, sei lá, eu tô me sentindo culpada, não sei. Eu queria que as coisas fossem diferentes, né? Eu realmente eu percebi que você tá sentindo o que a mamãe tá sentindo, mas eu quero que você entenda que isso que você tá sentindo é da mamãe, não é seu. É eu que tô sentindo isso, eu tô cuidando disso. Então eu quero que você não se preocupe com essa questão, não é uma questão que você tem que cuidar, tá bom? Você pode estabelecer esse limite também durante o sono, fazer isso várias noites, porque isso também liberta a criança. Ela vai sacar, entendeu? Vai ter um lado dela lá do inconsciente que vai começar a gravar essas informações e aos poucos isso vai ficando liberado dela. Eu não sei se você É. vai por essa onda, mas isso é um. Sim, acho que tudo é válido quando você emenda não só no problema, mas quando você passa esse discurso encorajando a criança, dando confiança. Então, eu tô sempre aqui, eu te amo, eu tô pertinho. Então, quando você emenda em alguma coisa para que ele, além de saber que para você vai dar certo, ele sabe que para ele vai dar certo. Ele sabe que você tá do ladinho. Então, né, até pegar na mãozinha, tudo isso funciona muito bem. Eu sou super a favor de tudo que vai funcionar e vai dar certo. Alguém daqui tá perguntando se que meu filho ficou um pouco mais agressivo, ele tem 2 anos, pode ser pela separação? Pode ser pela separação e pode ser por qualquer outra coisa que ele esteja vivenciando e às vezes não consegue nem colocar para fora. Então, será que, não sei se ele ficou agressivo em casa, na escola, mas pode ser só uma forma dele absorver o que estava acontecendo ali naquele momento, né? O que eu sempre acho muito importante falar é que muita gente fala, mas de um jeito ou de outro a criança vai superar, vai dar tudo certo. Assim, a separação, como todas as outras fases que ela passar pela vida dela, vai dar certo, ela vai crescer. Agora, quem ela vai crescer? O trauma em si, a construção da personalidade, não é algo que a gente consegue tocar, que a gente entende a ligação direta de uma coisa com a outra. Então, o que acontece? Teve a separação e foi traumático para a criança. Aí ela vai para a escola e ela vai estar mais triste, então ela não vai participar dos grupos dos amigos. Ela vai se isolando, ela vai ter uma queda de rendimento escolar, tudo na suposição, tá? Não tô falando que é isso que vai acontecer. Uhum. Aí ela teve uma queda de desenvolvimento escolar, começou a tirar nota baixa, mas a família cobrou porque ela sempre foi boa, do nada ela não é mais. E aí a autoestima dela baixa, ela vai crescer com isso. Ela vai crescer com um rendimento reduzido, ela vai crescer sem a socialização que ela teve em algum momento, porque você vai tijolinho por tijolinho. Você não é criança, de repente adulto, né? Uhum. Então pode ser que essas curvinhas no dia a dia tornem quem ela vai ser lá mais para frente.
Por isso que é importante tentar passar pelo processo da forma mais acolhedora possível. E aí vem a dúvida. Ah, mas eu já fiz o processo e já não foi da forma correta, vai? Dá tempo de resolver? Dá, sempre dá. Chama a criança, conversa, fala, olha, naquele momento eu percebi, tudo aquilo que a gente já falou mais cedo, né? Naquele momento eu percebi que a gente não conversou muito, vamos conversar sobre isso? O que você tá sentindo? O que você sentia? E traz o assunto de uma forma tranquila, né? Sempre dá tempo de resolver a situação. E aí nessas horas eu sempre falo, amorosidade, gente, compaixão com nós mesmas, a gente está aprendendo, é normal quando a gente não sabe lidar, ainda mais com toda, porque tem essa questão de que eu tô doída porque eu tava querendo que a relação desse certo. Então Sim. tem um duplo desafio aí, não é só uma coisa que a criança está enfrentando, é algo que você está enfrentando e que está despertando muita coisa dentro de você, tá removendo a tua criança interior, então... Enfim, vamos tentar terminar de mostrar o livro, porque afinal a gente tá aqui, eu nem sei seus compromissos, Eu mas até eu tenho uma. compartilhei, eu tenho um tempinho ainda. Mostra o restinho do livro. Tá, você me fala onde eu parei, tá? Porque eu tava aqui mostrando que não é uma doida Eu tava, acho que na segunda parte das perguntas lá, das perguntas que ela pode fazer e como resolver, acho que era isso. Então, aqui nesse pedacinho do livro vem as dúvidas da criança, e aí pega aquele ganchinho para que a criança possa dizer as próprias dúvidas também, não só as da personagem do livro. Aí a gente coloca aqui já, depois que a rotina foi estabelecida na casa de um e na casa do outro, então como deixar, né, sempre puxando o gancho para a própria história, então conversar com a criança o que pode melhorar e tal. Aí aqui a gente encerra falando sobre os eventos relacionados à criança. Eu sempre falo que o evento que é da criança, então festa de aniversário, formatura, apresentação, sei lá, do balé, do judô, natação, participem juntos, né? Não coloca a criança nessa posição de ter que comemorar 2 vezes ou de ter que planejar, putz, quem que vai dessa vez? Isso é muito duro para ela. Se ela é protagonista, né, passa por cima daquele impulso e vai numa boa. Claro que tem que tomar cuidado para não virar aquele momento de cutucar, que pode acontecer, né? Ah, eu vou, mas levar meu novo companheiro, sei lá, não é a hora de fazer isso, né? Mas vai pela criança, para que ela possa aproveitar 100% o dia que ela tem. E não ficar chateada porque, pô, eu convidei meus amigos, fiz uma decoração legal, mas meu pai não tá aqui, minha mãe não tá aqui. E além do pai ou da mãe, vem a família inteira, né? Então, putz, não veio meu pai, não veio meu tio, não veio meus primos, a minha avó, tudo fica dividido, isso é muito duro. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso na introdução aos pais, e aí aqui a gente traz essa cena para mostrar que dá certo, que pode ser real. E aí, para encerrar, a personagem aqui do livro, ela escreve no diário, né, como desde o início, tudo é um diáriozinho dela, falando sobre como as coisas estão. Então, ela termina assim, ó, agora... A gente já aprendeu a viver assim. E tenho certeza de que algo nunca vai acabar. O amor que eles sentem por mim. Porque no livro a gente fala muito sobre... Você pode ser ex-parceiro, ex-marido, ex-mulher, mas nunca vai ser ex-pai. Né? Então, ex-mãe. Então, a família do seu filho sempre vai ser composta por vocês. Ainda que vocês não sejam a família um do outro. E aí a gente fala muito sobre isso. Então, o livro encerra assim. Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre nós. E sobre a coleção, que a Fê acabou não conseguindo entrar, mas a coleção também tem vários livros que conduzem os diálogos em casa, né? Para várias situações. Eu tenho quase todos, para vocês terem uma ideia, aqui um monte eu tenho de... todos também. No consultório falta esse, falta o Sinto Tanto e o próximo que é sobre luto, né? Mas é muito legal e vocês estão de parabéns, o projeto está muito lindo mesmo. E muito obrigada também por terem criado ele, porque também ajudou aqui no processo com a Nara. Legal, você ajudou muito também, compartilhando a experiência de como foi muito importante pra gente saber que dava certo mesmo, né? Sim, sim, claro, porque eu fui um case de teste. Cobaia, né? Com a Nara tá dando certo, ela tá respondendo, foi legal mesmo para poder. O livro se chama Minha Vida em Duas Casas, para quem chegou agora, tem gente perguntando como explicar. Minha Vida em Duas Casas. Para uma criança de 2 anos, acho que o livro, por exemplo, é um jeito, né? O link tá na minha biografia, se quiser me escreve por inbox que eu mando o meu link, porque aí tem um pouquinho de desconto. Mas ele também tá pelo Stories, que eu coloquei o link dele no Stories. E qualquer outro assunto que tenha, qualquer dúvida mais particular, pode chamar, né? A Má tá sempre à disposição, mas eu também, pode dar uma olhada lá na minha página também.
mandar pergunta no direct, a gente vai conversando. A ideia é passar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Para que as crianças cresçam com a família bem colocada, bem alinhada, com respeito. Nosso maior objetivo é isso, né? Criar situações positivas, apesar de virem de uma situação que a gente sempre olha como negativa, e não precisa ser assim, né? Tá bom, querida, muito obrigada pela presença. Obrigada, de vocês todos e de você, Viviane, por se disponibilizar e a tirar tantas dúvidas. No final a gente se estendeu um pouquinho, teve um pouquinho de problemas tecnológicos. É verdade. Mas a gente lida com o que chega, tá? E obrigada aí, gente, qualquer coisa que vocês escrevam pra gente. Quem quiser compartilhar no Stories para poder ajudar essa conversa a chegar mais gente, porque acho que tem outras pessoas, outras famílias que podem, de repente, se beneficiarem também dessa proposta de usar a literatura como um apoio para conduzir a conversa. Tem muita dúvida que chegou aqui também e que eu já falei lá na minha página também. Então, tem bastante post tirando esse tipo de dúvida. Então, dá uma olhada lá também. É Viviane, Psicologia com Empatia. Eu só falo agora sobre separação, então tem muito conteúdo lá. Dá uma olhada que algumas respostas já estão prontinhas lá. O que não tiver, pode me chamar, perguntar. Obrigada, querida. Obrigada. Eu vou, que eu também tenho atendimento agora. Vai lá. Mas a gente vai conversando. Obrigadão, viu? Nada. Tchau. Um beijo. Beijo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que surgiu. Meu filho tem 3 meses, não, mas sei que futuramente ele vai perguntar pelo pai. Como posso explicar nossa separação? Eu acho que você pode nomear para ele, enquanto você conversa com ele, explicando, acho que de uma forma entendendo que ele não vai saber detalhes, mas sempre a energia da pessoa a gente entende, né? A gente saca a intenção da pessoa pela energia. Então você pode até já conversar com ele, do tipo, o papai não tá aqui, eu sei, tá diferente o clima da casa, né? Antes você estava acostumado com a presença dele, agora ele não está. Agora o papai vai estar morando em outra casa. Olha como tá diferente, entendeu? E aí, se você tiver muito mexida, de repente você pode até fazer aquilo que eu falei mais cedo. Não sei se você chegou no começo da conversa dessa parte da live. Você pode falar com ele durante o sono. Porque, às vezes, a criança, ela tá em fusão emocional com você, né? Com 3 meses. Ela é muito novinha. Então, ela absorve muito do seu emocional. Ela pode manifestar isso. Ela pode ficar um pouco mais sensível, um pouco mais chorona. E, às vezes, pode ter a ver com o seu choro que tá aí também, entendeu? Você tá com essa sensação aí, meio de turbilhão de emoções, muitas coisas. E a criança vai perceber um pouquinho. Então, você pode usar essa conversa com ela durante o sono REM para falar um pouco a respeito disso e tentar explicar para ela, ó, isso que você está sentindo tem a ver com o que a mamãe está sentindo, mas isso é meu. Fica tranquilo que a mamãe está cuidando disso, tá? E é normal, essas coisas acontecem quando a gente passa por alguma coisa na vida que a gente não está esperando, a gente fica um pouco mais triste, a gente fica um pouco mais nervoso, né? Vai ficar gravada assim, Flor, eu vou deixar gravada. Então você pode ir preparando, entendeu? O quanto mais natural você conseguir ser com a questão, e mostrando para ele que... Porque no fundo é isso, gente, a gente não tem como evitar essas coisas, né? Eu sei que é muito angustiante. A gente tem muitas crenças em relação à separação, muitos medos de que as crianças vivam certas situações, e muito uma ideia de que a gente está estragando a vida da criança, porque ela vai ter que viver sem o pai, sem a mãe. Vai ver isso. A Marili falou que queria ter participado do começo. Então, como a gente não tem como evitar essas coisas, a gente tem que aprender a lidar. Né? E no fundo, a gente não tem essa facilidade, porque não foi ensinado pra gente a aceitar a realidade como ela é. Né? A gente geralmente foi ensinado a reprimir todo o desconforto emocional que a gente tinha em relação a qualquer coisa. Não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, não pode sentir medo, não, imagina pra quê? Ou minimizavam, ou davam bronca, ou desviavam a gente, né? Tipo, não, ó, faz outra coisa pra se distrair, pra fingir que... E aí a gente perde essa capacidade de estar conectado com esses sentimentos e, obviamente, por conta disso, não desenvolve uma habilidade de como viver esses sentimentos, atravessar esses sentimentos, né? Realmente sentir, entrar em contato com eles. E aí o que acontece quando a gente tem filho? A criança manifesta isso, a gente entra em desespero, fala, ele não vai dar conta, eu prefiro que ele não sinta isso. E, de novo, a gente está resistindo, né? Então, a gente casa pra não separar, óbvio. Ninguém casa pensando, tipo, não, eu vou casar e aí acho que eu vou ficar uns 2, 3 anos casada e eu separo, né? Ou, tipo, vou ficar uns 10 anos casada e eu separo e tá tudo certo. Ninguém planeja. Realmente é uma situação que a gente se frustra. E aí a gente não quer, a gente quer evitar. Fazendo essa série de lives sobre como lidar com desafios e oportunidades durante a quarentena.
E aí esse tema foi um dos que sugeriram dentro do Telegram, né, que eu coloquei lá. Então quem quiser me seguir lá no Telegram é só buscar Canto Maternal no Telegram. E aí é um pouco isso, assim, se vocês tiverem alguma sugestão diferente, tipo, para mim interessa falar mais sobre isso. Eu sei que esse tema da separação em si, ele traz muitos outros que podem também ser aprofundados, né? Eu vi que tinham outras questões que estavam pegando, porque a gente pensou em falar sobre isso, como preparar essa conversa para explicar para a criança o que está acontecendo. E acho que um ponto também que fica legal, que ela falou dessa coisa do olhar depois, né? Observar o comportamento da criança. Às vezes a gente tem a conversa e a gente acha que bom, a criança reagiu bem, vamos supor, né? Aqui, por exemplo, eu poderia ter entrado nessa, porque a Nara reagiu bem, né? Ela falou, quer dizer que é assim? Ela saiu andando e foi brincar com a boneca. Eu falei, uau, achei que ela fosse ficar muito mais impactada, que ela ia chorar e tal, e não aconteceu. Num primeiro momento. Mas aí, como eu sou meio macaca velha nesse sentido, quando ela começou a manifestar choro, birra, não sei o quê, eu percebi, eu falei, olha, ela tá elaborando agora, entendeu? Tipo, ela tá conseguindo soltar o incômodo, o estresse, a dificuldade de lidar com aquilo, tá processando e tá precisando soltar aquele incômodo, naquele mal-estar emocional com esse choro que tá vindo agora do nada, né? Então, alguns posts que eu coloquei em janeiro e fevereiro estavam na página, mostraram algumas situações que eu percebia que a Nara estava tentando manifestar um pouco desse estresse que estava rolando dentro dela por conta da separação, que é aquilo que eu falei, não tem como a gente evitar, né, que vai acontecer esse incômodo, a gente não tem que ficar se sentindo culpado, é normal que você sente essa culpa, então trabalhe essa culpa, mas entenda que a gente não vai poder evitar que nossos filhos se exponham a problemas na vida, a conflitos, inclusive a gente não precisa nem olhar para isso como um problema, porque os conflitos são grandes oportunidades da gente crescer, entendeu? O desafio que a vida traz sempre tem a oportunidade de amadurecimento a partir de cada experiência. Inclusive saiu o podcast que eu e a Clarissa fizemos no mês passado com a Roberta Arendt falando de puerpério, e foi tão bonito o processo que a gente mostrou lá. A gente estava falando sobre os nossos partos, que foram idealizados, que a gente estava super preparada, informada, e aí de repente tudo foi saindo diferente, né, do que a gente imaginava. Então teve toda uma frustração que a gente teve que lidar de, puxa, quer dizer que foi isso que aconteceu depois de tanto preparo, né? E também falamos dos nossos puerpérios. Só que, inclusive a Roberta falou de uma perda gestacional. Por que eu tô falando disso? Porque na hora que a gente estava no olho do furacão, vivendo aquela situação, veio muita frustração, veio muita dor, veio muita raiva, veio de tudo, assim, sabe? Aquela coisa de estar inconformada. Ai, por que a vida tá me apresentando isso, sabe? Não é justo e tal. Só que hoje a gente olha para trás e a gente percebe o quanto aquilo foi importante e fundamental para nossa história. O quanto aquilo contribuiu para a gente ter crescido, sabe? Do tipo, a Roberta falou que o filho dela, de 3, 4 anos, o Joaquim, falou, sabe por que você engravidou antes de mim, mamãe, e perdeu o bebê? Porque você estava precisando aprender a estar grávida para me ter. Olha isso, moleque de 3, 4 anos falando isso, né? E ela toda arrepiada. Tipo, então tem uma coisa muito doida, que às vezes a gente fica acreditando que aquilo que o nosso filho vai viver, ou aquilo que a gente está vivendo, não deveria estar acontecendo. Só que aquilo faz parte da história da pessoa. Então é muito importante a gente poder honrar e ter uma certa tranquilidade, fazer as pazes com isso, para poder realmente absorver o convite que está sendo feito. O que eu posso aprender com essa situação? Entendeu? Olha o quanto que você promove de vínculo com uma criança, ou as mensagens que você passa para uma criança, do como a gente pode se posicionar diante da vida. Vamos supor que você passou por uma situação onde os seus pais ficaram a vida inteira juntos, amargurados, tendo uma relação infeliz, porque eles acreditavam, entre outras coisas, que não podiam deixar os filhos deles viverem uma separação de pais, né? Ou porque, se Deus uniu, o homem não separa, qualquer coisa que veio, né? Ou porque eles tiveram os desafios deles, não conseguiram enfrentar a possibilidade de se separar e, de certa forma, optaram por permanecerem num relacionamento que não os preenchia, onde eles estavam mal, tristes, estavam frustrados. E aí essa criança cresce, né, um adulto acreditando que relacionamentos onde você está mal, não tem problema. A referência que eu tenho é essa. Você não tem que encontrar felicidade com alguém. Você pode tranquilamente viver uma vida inteira num relacionamento que não te preenche. Olha que coisa esquisita. E de repente você percebe que a separação vai ser o rompimento de um padrão adoecido. Um padrão que não tem por que ser preservado. Pelo contrário, você tem que libertar
todo um sistema daquela pressão, ou daquela crença de que só é bom se durar para sempre. Ou só é aceitável se durar para sempre. Que o correto é ficar para sempre, né? Então, o que é bom? Né? E aí, quando você faz esse movimento de viver esse processo, por exemplo, aqui eu já estou falando do como optar ou não, quando você tem certo que não deu certo, né? Você está mostrando para a criança que existe uma outra possibilidade além dessa, né? Que tudo bem ter duas casas, né? Então, acho que quando você faz essas pazes com a sua história e fala, que era um ponto que eu até ia falar do livro, né? Que a gente ia comentar, que no final o roteiro da live ficou todo bagunçado por causa dos problemas técnicos. Mas quando eu ia falar da questão do livro, do Minha Vida, Duas Casas, do livro das meninas, ele serve também para o adulto. Por quê? Porque a criança está lá lendo a história, entendendo que existe uma possibilidade de você se sentir com uma família que tem duas casas e estar bem tranquilamente com essa realidade, assim como existem vários outros formatos de casa, e o adulto começa a olhar para aquilo e, de certa forma, ele está ressignificando para ele também. Porque ele também tem essa crença de que, meu Deus, como vai ser isso de ter duas casas e me sentir ainda família? Eu lembro até, olha só, a Grazi Ventura entrou aqui outro momento, né? Ela é fotógrafa e ela estava fazendo um curso online aqui em Madrid. Ela foi gravar um curso e me convidaram para ser, digamos, o caso da gravação, né? Do curso dela. Pô, ela veio ser, tipo, a fotógrafa, ela ia dar um curso de fotografia de famílias. E aí eles precisavam de uma família para ser fotografada. Eu tinha acabado de me separar. Aí quando a minha amiga me ligou para falar, você quer participar do curso da Grazi Ventura? Né, ela precisa fotografar uma família. Aí eu falei, mas sou só eu e a Nara. Sabe, me veio assim. Aí eu pensei, caramba, mas só eu e a Nara é uma família, né? E aí eu percebi na hora, tipo, muito louco, cara, como a gente tem gravado na memória que, como assim, né? Na hora eu detectei, aí eu falei pra ela, será que eles vão se importar? Porque, tipo, eu posso ter essa crença bem resolvida e falar, não, tudo bem, eu bato o peito, sou família sim, eu e Nara somos uma família. Mas, de repente, o formato do curso, a empresa vai falar, não, a gente quer papai, mamãe e filhinho, entendeu? Não tem essa de mãe solo, ou mãe solteira, ou mãe ex-casada, guarda compartilhada, não, a gente quer uma coisa convencional. E aí ela falou, não, pode vir, maravilha, pelo amor de Deus. Aí ela falava, diretora, a roteirista pensa em fazer inseminação artificial para ser mãe solo, não tá nem aí. A própria fotógrafa também é separada, o marido mora com a filha no Canadá, ela mora em São Paulo. Não, é tudo, todo mundo com uma cabeça mais pra frente, fica tranquila que não tem essa história. Aí eu falei, legal, achei ótimo, mas a gente tem essa ideia. Então, quando você lê o livro, de certa forma, o adulto também ressignifica. Então é bem legal, porque acho que ajuda também. E às vezes tem essa coisa assim, eu leio o livro, aí eu passo o livro para o Alfonso, aí o Alfonso lê o livro, aí ele também começa a despertar nele uma outra forma de elaborar a fala com ela, de olhar para a criança dele, para os medos dele, porque ele também teve a dificuldade de falar, putz, como assim? Ela vai viver essa separação, eu vivi a separação dos meus pais, para mim foi super duro. E eu sempre falava para ele, o pior de tudo, a gente fica muito com esse receio, né? Eu não quero que meu filho repita a experiência que eu tive. No caso dele era, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, doeu muito. E eu falo, claro, doeu muito, mas principalmente doeu porque ninguém soube te acompanhar. Você não teve pais conscientes na época, com a maturidade, com ferramentas para poder olhar para sua dor e conseguir te acolher. Você teve pais que, no contexto deles, na história deles, eles conseguiram dar para você muito pouco perto do que você precisava naquela época, entendeu? Então, isso que dói muito. Dói muito mais a criança se sentir sozinha, não vista, não acolhida, do que o evento em si. Não sei se para vocês faz sentido, entendeu? Tipo, não é a separação que vai ser o problema para a criança, e sim ela se sentir sozinha. Então, quando a gente cria um ambiente, um espaço para a criança elaborar o que ela está sentindo, validar o que ela está sentindo, entender, realmente não vira um tabu, é uma coisa que a pessoa pode falar a respeito. Obrigada, Caroline, falando que eu faço um trabalho lindo no campo virtual. Quando você abre esse espaço, você já está fazendo muita coisa de curativo para essa criança, entendeu? Esse acolhimento, a criança ela precisa ser vista, antes de tudo. A criança quer ser vista, quer ser validada. E isso para ela já é muito. Vocês entendem? Tipo, a importância do ser visto. Quantos de nós não tem lembranças de sensações da gente sozinho no quarto tentando elaborar uma questão que tá doendo
E a sensação de que eu não posso falar com meu pai a respeito disso, eu não posso falar com a minha mãe a respeito disso, eles não vão me ouvir, ou eles não vão me entender, ou inclusive eles vão brigar comigo, né? E esse brigar comigo não é porque eles são pessoas ruins, é porque eles não têm ferramentas, então eles se sentiam acuados, e aí o jeito deles controlarem essa insistência da criança, ou esse pedido da criança, era proibindo, era coibindo, era castigando, era dizendo não tem espaço para isso, sabe? Eu tenho lembranças de eu querer ir para o quarto da minha mãe e falar, eu sei que eu não posso entrar no quarto dela, tipo, eu não posso pedir essa ajuda, porque ela vai brigar comigo, sabe? Então, quando a gente começa a exercitar, dar esse espaço para a criança, a gente começa a perceber o efeito curativo que tem só estar presente, acompanhar. Você não precisa fazer muito mais do que isso. E aceitar que, tipo, olha, a configuração é essa. Papai e mamãe não estão se sentindo bem juntos. Então a gente decidiu ter 2 casas, né? A gente decidiu ter 2 casas porque a gente acredita que assim a gente vai conseguir ficar melhor. Vai ser difícil da gente se acostumar? Vai ser difícil. Não sei, né, na verdade, né? É estranho, a gente vai ter que se adaptar, mas eu tenho certeza que vai ser melhor para todo mundo. Então é passar essa confiança, mas com essa sinceridade de que tem sentido a gente estar todo mundo meio abalado. Óbvio, ninguém estava esperando isso, entendeu? E aí hoje eu pergunto pra minha filha e ela fala, eu prefiro hoje, porque hoje vocês não brigam, entendeu? Antes vocês ficavam brigando e eu ficava triste. Então é acreditar que realmente, agora a referência que ela tem as pessoas têm o direito de buscar o caminho que conversa mais com o coração delas, entendeu? Porque no fundo é isso. Quanto que a gente não se maltrata? De muitas vezes ficar se pressionando e se moldando, e se encaixando no que a gente acredita que é melhor, só que por demandas externas. Se a gente for olhar, sabe aquela sensação de que meu coração tá falando que aquilo não tá bom, que aquilo não tá bom pra mim, mas são os meus medos que me impedem de dar um segundo passo? Quando você se liberta disso, essa referência está passando pro teu filho e pra tua filha. Tipo, você tem o direito, a gente tem que sim estar conectado com a própria verdade, né? E não tem que ficar se impedindo de fazer as coisas por medo. Muitas pessoas... Teve uma seguidora que me perguntou uma vez assim, mas isso de você decidir passar quarentena com a tua filha e com o teu ex-marido, não vai confundir a cabeça dela? Não é melhor ela ter uma noção de que vocês estão separados? Você não pode criar uma falsa ideia na cabeça de que vocês vão se juntar e não sei o quê. Eu falei, eu não sei, mas eu só tenho como saber vivendo. Naquele momento em que ele ligou pra mim e falou, vamos passar a quarentena juntos, porque vai ser melhor pra Nara, vai ser melhor pra gente, porque tá assustador ficar sozinho, com medo do vírus, de repente vai que um adoece, de repente tem dias que a gente tá muito pra baixo, que a gente fica meio pesado e a gente pode se apoiar. Não tá fácil enfrentar isso, né? E ele abriu o coração dele e pediu isso pra mim. O meu coração falou, cara, vem, porque eu posso te dar esse suporte emocional e eu acho que vai ser melhor pra gente do que ficar cada um na sua casa, além da gente ficar expondo a Nara com essas idas e vindas, né? Na hora que aqui na Espanha tava a coisa muito mais pesada. E aí ele fez esse movimento, sabe? Era meu coração falando, cara, vem. E depois eu fiquei pensando, se eu falasse não, ia ser pelo medo. E justamente, cara, o que vocês estão entendendo o chamado desse vírus? Ele tá falando, vamos colocar o coração na cabeça, né? A corona, né? A tal da coroa, a coroa é o coração. Vamos colocar um pouco mais de coração na nossa forma de ser, né? Vamos conectar com o amor, que é isso que o mundo está pedindo agora. Então, vamos ser coerentes com isso. E para mim, todas as respostas são sempre assim. Sempre que eu percebo que eu estou sendo barrada pelo medo, eu tento rever. O que está acontecendo, né? Por que eu estou tomando essa decisão? É pelo medo ou é pelo amor? E a gente está muitas vezes movido pelo medo, se a gente for investigar, né? Então, o que eu tenho que trabalhar para poder vencer esse medo? Não é fingir que ele não existe, mas como que eu crio coragem, né? Tipo, muitas vezes, enfrentando esse medo viver a situação que me dá medo, mesmo com o medo lá presente, mas me colocando. Cooperação deve ser a palavra da ordem? Sim, a gente está aí com um monte de ideias. Mas, gente, eu me estendi e até me desviei um pouco do assunto. Comecei aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou me preparar aí para essa reunião que eu tenho, checar se está tudo certo. Tá bom? E obrigada aí pela presença. As lives vão ficar gravadas. Eu acho que a outra já está lá no ar, a primeira parte, que é mais importante e tal. Essa daqui eu acabei me estendendo. Mas depois eu vou jogar lá no YouTube também. A Nádia tá colocando coraçõezinhos. Que bom, tem umas seguidoras aqui que estão sempre presentes. Obrigada pela presença, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. E quem tiver interesse no livrinho, entra no link da minha biografia, me pede por inbox,
ou entra nos links do Stories, porque lá tem um pequeno desconto. Não é muita coisa, mas enfim, já é alguma coisa. E quem estiver passando por outros desafios, cara, essa coleção da Fê é a coisa mais fofa. Tem livros de todos os temas, assim, sabe? Ela tá super fazendo uma biblioteca mesmo. Tem Pra Chegada do Irmãozinho, Pro Desmame, né? Se você quiser guiar a criança pro desmame gentil. Todos com uma abordagem super gentil. Como lidar com o sentimento de raiva da criança. Esse livro da Nanda Perim é impecável. Eu usei com a Nara essa semana. O Desfraude Consciente também, que é da Nanda Perim, maravilhoso. Tem um que é de alimentação, introdução alimentar, que é da Aline Padovani, que eu não sei onde está. Eu estava aqui procurando, não consegui achar para mostrar para vocês. Mas tem vários, tem questões da rotina, como adequar a rotina com a criança. Às vezes você vai fazer uma viagem e aí a criança também fica meio com aquela rotina bagunçada. Tem o sono bagunçado, então tem esse daqui, que é da Renata, que é maravilhosa também, de uma consultora maravilhosa de sono. Enfim, tem vários temas. Tem esse que é da separação dos pais. E isso, são os livros da coleção Conto com Você. Tem um link meu que tem um pouquinho de desconto, que é esse que está no Stories. E tem também um que ela vai lançar logo mais, que é sobre o luto, para quem tem perdas. Que aí também é outro tema super delicado. São todos livros condutores de diálogos para você usar com a criança, às vezes para preparar ou para elaborar alguma coisa, preparar para alguma situação, por exemplo, o desmame que vai acontecer, você já vai preparando a criança, né? Vai ambientando na cabeça dela, ludicamente, aquele tema. Ou a separação vai acontecer, então já não vira uma surpresa, né? Enfim, você pode preparar a criança para uma situação que vai acontecer ou elaborar ela depois do evento acontecido, né? Perdeu alguém na família, vamos ler sobre perda com a criança, que nem sei como é, mas eu tenho certeza que vai ser lindo porque a Fernanda é impecável, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela presença. Um beijão para vocês.